Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo. E pra quem não me conhece, eu sou Way Campos e tô aqui hoje pra mais uma história aterrorizante aqui do canal. Mas antes, se você ainda não tá inscrito, já se inscreve e deixa seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer e também na divulgação. E compartilhe o vídeo com algum amigo que você sabe que também gosta desse tipo de conteúdo. Então, sem mais enrolação, vamos puxar a vinheta e trazer a nossa história aterrorizante de hoje. Vamos lá! John David Gosch, conhecido como Johnny Gosch, nasceu em 12 de novembro de 1969 em West Des Moines, Iowa. Não tem muitas informações sobre a infância dele, só se diz que ele era uma criança comum que vivia com os pais, tinha uma vida tranquila e por volta dos seus 12 anos de idade, então, ele pediu para os pais para deixar ele trabalhar como entregador de jornal. Era uma coisa muito comum entre as crianças e os adolescentes naquela época, porque eles conseguiam tirar um dinheirinho e comprar alguma coisa que eles tinham vontade, porém não tinha como os pais oferecerem. Então, ele pediu muito para os pais. Inicialmente eles tiveram uma certa resistência porque ele era muito novo e não tinha o costume de sair assim de casa, mas então eles concordaram, mas o pai dele ia acompanhar ele aí todos os dias durante essas entregas dele. O Johnny tinha o objetivo de juntar esse dinheirinho que ele ganhasse com as entregas dos jornais para poder comprar uma bicicleta nova para ele e poder aí passear pela cidade e também entregar, os seus jornais com a sua bicicleta. Então, quando foi na noite do dia 4 de setembro de 1982, o Johnny conversou com seu pai e pediu se no dia seguinte ele não poderia ir sozinho entregar esses jornais, porque a maioria dos garotos ali iam sozinhos, então ele queria ir sozinho ou só com os amigos dele. Porém, o pai dele, que gostava bastante de proteger e tinha um pouco de receio, disse que não era para ele ir sozinho, que ele ia junto com ele normalmente, assim como todos os dias. Então, quando foi na manhã do dia seguinte, bem cedinho, por volta de 5 horas da manhã, o Johnny acordou, preparou as suas coisas e, como de costume, ele deveria acordar o pai dele para o pai dele poder ir junto com ele. Porém, nesse dia, ele resolveu que ele iria sozinho, mesmo que o pai não tivesse deixado. Então, ele aí meio que desobedeceu às ordens do pai, não acordou o pai dele e saiu sozinho para fazer essa entrega de jornais. Por volta de 7 horas da manhã, os pais dele estavam tomando café da manhã e começaram a receber ligações dos vizinhos reclamando que o Johnny ainda não tinha deixado os jornais lá. Então o pai dele achou estranho e verificou no quarto do filho e percebeu que ele não estava em casa. Ele até então tinha achado que o menino poderia ter se atrasado, ter dormido demais, mas então ele percebeu que o menino tinha saído de casa sem ele e já começou a ficar um pouco nervoso ali e resolveu sair atrás dele para verificar o que tinha acontecido. E aí então, a apenas 2 quarteirões de distância da casa deles, ele encontrou ali a cestinha, o carrinho do Johnny, abandonado com ainda todos os jornais dentro, praticamente intocáveis. Eles imediatamente acionaram a polícia porque aquilo realmente não era uma coisa que o Johnny faria. Ele era considerado uma criança muito responsável e ele nunca abandonaria assim o seu afazer, o seu trabalho, digamos assim, para fazer qualquer outra coisa, ainda mais sem avisar os pais. Então eles acionaram a polícia, porém, desde esse primeiro momento, eles relatam que houve realmente uma falta de preocupação da polícia. Eles não se empenharam muito bem, porque eles demoraram 45 minutos para atender o chamado deles, mesmo a delegacia ficando a apenas 10 quarteirões de distância da residência. Então, após esses 45 minutos, a polícia foi até lá, deu uma breve verificada e disse que eles precisariam esperar 72 horas após o desaparecimento do Johnny para poder realmente registrar ele como pessoa desaparecida e começar as investigações. Os pais dele, obviamente, ficaram muito revoltados e muito bravos com isso, então resolveram começar por conta própria a investigar ali nas vizinhanças, perguntar aos vizinhos e possíveis testemunhas que pudessem ter visto o Johnny naquela manhã. Um dos vizinhos, então, alegou que teria visto o Johnny naquela manhã conversando com um homem em um carro azul. Ele, como estava de longe, não sabia ao certo o que eles estavam conversando, porém ele disse que parecia que o homem estava pedindo informações para o Johnny sobre algum local. E então o Johnny conversou um pouco com esse homem e saiu. Esse homem foi com o carro, deu a volta e começou aparentemente a seguir o Johnny com o carro. Uma outra testemunha disse que também viu mais adiante esse homem ali seguindo o Johnny, e esse homem teria piscado 3 vezes as luzes do carro como se quisesse avisar alguma coisa ao
alguém, deu a volta e foi embora, e nesse momento que ele piscou essas luzes, saiu um outro homem entre meio às casas ali e continuou seguindo o Johnny enquanto esse homem do carro foi embora. Bom, o tempo foi passando e quando a polícia começou a investigar após aquelas 72 horas, eles não conseguiram muitas informações além do que a família já tinha conseguido, apenas essas testemunhas que tinham visto alguma coisa acontecendo de longe, mas sem muita certeza. Teve uma das testemunhas que disse que acha que viu alguém arrastando o Johnny para dentro de um carro, mas era uma criança, então também não tinha muitas descrições, além de dizer que era esse tal desse carro azul, e então a polícia ficou realmente sem ter muitas pistas a que seguir. A família, que estava realmente muito empenhada nas buscas, visto que a polícia parecia não estar dando muito crédito para o desaparecimento do Johnny, espalhou vários panfletos pela cidade, eles inclusive pediram ajuda na mídia, pediram ajuda para o FBI, porém realmente não tinha muito ao que se verificar, porque o garoto tinha desaparecido entre 5 e 6 horas da manhã, quando a rua ainda está bastante vazia. Então, as poucas testemunhas que viram alguma coisa já haviam sido ouvidas e não tinha muita coisa ao que se seguir ou muita coisa nova para descobrir. Então, apesar deles estarem aí recorrendo à mídia, a panfletos, FBI, todas essas ajudas de conhecidos e vizinhos, não tinha realmente um norte ali para seguirem de o que teria acontecido com o Johnny. Alguns meses após esse desaparecimento dele, uma mulher entrou em contato com a polícia alegando que teria visto o Johnny em um estacionamento. Ela viu essa criança lá em Oklahoma, essa criança estaria no estacionamento de um estabelecimento e ela ouviu essa criança gritar por socorro dizendo que era o Johnny Gosch, e nesse momento surgiram 2 homens e arrastaram essa criança para dentro de um carro e saíram acelerado. Então essa mulher entrou em contato com a polícia, disse isso tudo, né, o testemunho dela. A polícia foi lá, fez uma verificação pela cidade, procurou bastante, mas infelizmente não conseguiram encontrar nenhum rastro dessa criança ou desses homens que teriam feito isso com essa criança. 2 anos já tinham se passado e então, ainda sem nenhuma pista do Johnny, outro garoto desapareceu naquela mesma região com essas mesmas características. O garoto também era entregador de jornal e desapareceu enquanto fazia o seu trabalho bem cedinho da manhã. Ele se chamava Eugene Martin e tinha mais ou menos a mesma idade que o Johnny também. Então as pessoas começaram aí a correlacionar os 2 casos como se fosse algum serial killer ou alguma coisa desse tipo. Porém, esse caso desse garoto também não teve muito andamento. E nesse momento as empresas locais ali de laticínios começaram a exibir o rosto dos garotos, né, nas caixas de leite, que foi aí que começou realmente esse costume que tinha muito depois, na época, de exibir os rostos das crianças desaparecidas em caixas de leite. Isso já tinha acontecido antes com um garotinho que se chamava Adam Walsh. Ele tinha sido o primeiro a ser exibido ali nas caixas de leite e posteriormente teria sido o Johnny e esse outro garoto. Porém, mesmo assim, com os rostos deles estampados nessas caixas, também começaram a estampar em laterais de caminhões. Mesmo com isso, nenhuma testemunha apareceu, nenhuma nova prova, nenhum novo indício para a polícia seguir e encontrar as crianças. A família chegou a contratar vários investigadores particulares, porém realmente era um beco sem saída o caso. Até mesmo com investigadores particulares, eles não conseguiram dar andamento nem descobrir nenhuma coisa que levasse ao paradeiro dos garotos. Quando foi no ano de 1989, uma coisa muito estranha aconteceu. Um homem adulto chamado Paul Bonassi foi até a casa da família do Johnny e conversou com a mãe dele. Esse homem alegou que quando era criança também, mais ou menos na mesma idade aí do Johnny, ele também foi raptado por uma rede de exploração sexual infantil. E conforme ele foi crescendo sobre a posse dessas pessoas, ele também passou a ser obrigado a ajudar no rapto de novas crianças. Ele afirmou que ele era o homem que dirigia aquele carro azul naquele dia e que ele tinha sido obrigado a ajudar no sequestro do Johnny. A mãe dele obviamente ficou muito assustada, a polícia foi acionada, ele esclareceu isso novamente na delegacia, contou todos esses fatos. Porém, isso não foi levado tão a sério, porque esse homem ele já tinha passagens ali na polícia por abuso sexual, por crimes assim de violência sexual, né, molestando crianças. Ele não tinha uma credibilidade muito grande, ele foi considerado como se fosse algum farsante que quisesse se aproveitar do caso, e então ele cumpriu uma pequena pena por ter dado essas informações errôneas, né, tentado fazer uma fraude, alguma coisa desse tipo. Porém, a mãe do Johnny acreditava nele porque ele teria descrito para ela algumas informações pessoais sobre Johnny que apenas ela e o Johnny saberia,
como vezes que ele acompanhou a mãe até a aula de yoga, ou também uma marca de nascença que ele tinha no peito. Então a mãe dele ficou bastante balançada e acreditando aí nesse homem, mas infelizmente não foi uma coisa que realmente a polícia seguiu muito adiante e não se teve mais informações sobre esse homem. A população levantou que talvez a polícia pudesse estar envolvida nesse caso e por isso eles ali acobertaram nessas coisas que o Paul Bonacci disse e descredibilizaram ele para que não fossem encontradas essas pessoas que estariam por trás dessa rede aí de exploração sexual infantil. Porém, né, é válido lembrar que essa época, gente, o ano foi 1982, então não se tinha tantas informações assim a respeito de pedofilia, a respeito desse tipo de crime tão bárbaro que acontece, né, de redes que sequestram crianças. Era uma coisa um pouco ali surreal para a época, que não se tinha tanto conhecimento. Então pode ser sim que a polícia estivesse envolvida em alguma coisa, mas também pode ser que pela ali inexperiência em casos desse tipo, eles tenham descredibilizado o Paul e não acreditou nele. A essa altura o caso já está bastante bizarro no meu ponto de vista, afinal de contas um homem aparecer na porta da casa da família alegando conhecer o Johnny, alegando estar envolvido e descrever ali coisas pessoais dele para a mãe dele já é bastante estranho. Porém uma coisa ainda mais estranha aconteceu no ano de 1997. A mãe do Johnny afirma que durante a madrugada, por volta de 2h30 da manhã, ela teria escutado batidas na porta da casa dela. Então, um pouco receiosa, ela foi até lá para verificar e perguntou quem era antes de abrir a porta e escutou então a voz de um homem dizendo que era o Johnny. Ela então, incrédula, abriu a porta e se deparou com um homem que mostrou para ela uma marca de nascença no peito para poder demonstrar que realmente era o filho dela. Ela disse que antes mesmo dele mostrar essa marca, ela já tinha reconhecido ali nas feições dele que realmente era o seu filho, e ele estava acompanhado de um outro homem que ela desconhece. Ela disse que nunca viu antes e nem depois. Então os dois entraram na casa dela e eles conversaram por aproximadamente uma hora e meia. Ela disse que durante toda a conversa o Johnny sempre olhava para esse homem como quem pedia aprovação para falar alguma coisa. Ele não deu informações sobre onde ele morava ou o que teria realmente, né, de fato acontecido com ele. Ele apenas disse que ele tinha sido sequestrado por essa rede de exploração sexual infantil, que ele tinha sido obrigado a fazer coisas horríveis e que ele ainda corria risco de vida, né? E por isso não era para a mãe dele chamar a polícia, não era para ela fazer nenhum tipo de contato, assim, né? Contar que ele esteve ali, porque senão a vida dele correria perigo. Então eles conversaram brevemente e ela não teve realmente grandes informações sobre, porque ele parecia realmente não poder falar, era como se aquele homem estivesse com ele para supervisionar as coisas que ele dizia. Então depois desse uma hora e meia, ele simplesmente foi embora e a mãe dele voltou para aquele mistério de o que teria acontecido com o filho dela, dessa vez um mistério ainda maior, porque ela sabia que ele estava vivo, mas ela estava completamente incrédula com depois de todos esses anos ele aparecer na porta dela e ela não poder ter o filho de volta e ter que ver ele indo embora mais uma vez, dizendo que a vida dele corria perigo. Muitas pessoas descredibilizaram a Noreen, que é a mãe do Johnny, disseram que ela poderia ter enlouquecido devido à falta do filho, porque ela foi uma pessoa que realmente se dedicou muito à procura dele. Isso chegou a afetar o casamento. Ela e o pai do Johnny, infelizmente, se divorciaram depois de um tempo. E as pessoas diziam que ela tinha ficado fanática com isso e que poderia ter inventado essa história ou inventado na própria mente dela, né? E então algumas pessoas descredibilizaram isso, mas por outro lado, outras acreditam que realmente naquela madrugada o Johnny visitou a mãe e deu essas informações para ela. Como se isso não pudesse ficar ainda mais estranho e mais bizarro, quando foi em setembro de 2006, a Noreen foi até a polícia alegando que tinha recebido na porta de sua casa algumas fotos do seu filho. Essas fotos mostram crianças, né? Algumas fotos mostram uma criança sozinha e em outras fotos mostram mais de uma criança. E uma dessas crianças na foto, a Noreen disse que acha que é sim o Johnny. Nas fotos, como vocês podem ver, as crianças estão amarradas e amordaçadas, parcialmente sem roupa em algumas e em outras com a roupa. Em uma delas dá para ver 3 garotos amarrados e amordaçados na cama. E como eu disse, a Noreen disse que acha sim que um desses garotos é o Johnny. Ela reconheceu várias semelhanças e tem muitas pessoas que realmente acreditam também que é o Johnny devido a algumas semelhanças ali nas feições do rosto e possível marca de nascença que ele tem em uma das fotos. Porém, né, mais uma vez a polícia não conseguiu constatar que realmente era o Johnny nessas fotos.
fotos. Algumas pessoas chegaram a dizer que não passava de uma brincadeira de crianças que faziam aquelas amarrações para poder disputar quem conseguia se livrar mais rápido, alguma coisa desse tipo. Mas são fotos realmente muito estranhas para ser uma brincadeira de crianças. As crianças estão sérias, todas amarradas em cima da cama. Eu acharia uma brincadeira no mínimo estranha e perturbadora, mas enfim, as fotos realmente têm muita semelhança e essas crianças na foto nunca foram identificadas. Então, assim, dá mais um espaço para essa teoria de que realmente é o Johnny e alguma outra criança, né? Essas outras crianças também teriam sido raptadas e faziam parte desse sistema aí de rapto de crianças para abuso sexual. Mesmo com todos esses acontecimentos bizarros envolvendo o desaparecimento do Johnny, nunca se conseguiu provar o que realmente aconteceu com ele, se ele ainda está vivo hoje ou se ele foi morto por alguém. Nunca conseguiu realmente identificar ninguém que fosse realmente suspeito de fazer alguma coisa com ele e nenhuma prova que realmente pudesse levar a polícia a um ponto de descobrir pelo menos o mínimo de coisa envolvendo esse desaparecimento. Então é isso, pessoal, a gente está chegando ao fim de mais uma história aterrorizante aqui do canal. Eu espero que você tenha gostado dessa história misteriosa, né? E também, se você ainda não tiver deixado o seu like, já deixa aqui embaixo para ajudar o canal a crescer e ajudar na divulgação. E também se inscreve para ficar por dentro dos próximos conteúdos que saírem aqui. Eu espero você na nossa próxima história aterrorizante e até lá! Tchau, tchau!